Existe uma cidade na Europa onde as igrejas têm portais esculpidos em pedra ao estilo dos reis de Portugal. Os cemitérios guardam lápides escritas em português e a bandeira que lá hasteia não é a de Portugal. Chama-se Olivença, tomada pela Espanha em 1801, nunca devolvida. Em 1815, as maiores potências da Europa reuniram-se em Viena para reordenar o continente após Napoleão e consagraram no artigo 105 o compromisso de promover a devolução de Olivença a Portugal o mais depressa possível. 2 séculos depois, a própria Espanha reconheceu esse compromisso, ratificou o tratado e permaneceu em Olivença. Mais de 200 anos se passaram. Portugal nunca aceitou a perda e a Espanha nunca cumpriu o acordo que assinou. Como é que uma nação ignora um compromisso internacional por 2 séculos sem que ninguém a obrigue a honrá-lo? Para entender o que aconteceu a Olivença, é preciso recuar a um momento em que Portugal se encontrava numa posição impossível, aliado histórico da Inglaterra, espremido entre Napoleão e uma Espanha que obedecia às ordens de Paris. Em fevereiro de 1801, o embaixador espanhol em Lisboa entregou um ultimato. Portugal devia abandonar a aliança com a Inglaterra e fechar os seus portos à navegação inglesa. Sem resposta satisfatória, a Espanha declarou guerra e invadiu o território português em maio com a ofensiva principal pelo Alentejo e ações militares também em Trás-os-Montes e no Algarve. Foi no Alentejo que os avanços foram mais rápidos e mais decisivos. À frente das tropas estava Manuel Godoy, ministro-mor da coroa espanhola, homem de confiança de Carlos IV e favorito da rainha Maria Luísa, soberana de Espanha. Godoy havia transformado a ambição pessoal em política de Estado, e aquela campanha era sua oportunidade de ouro. Olivença caiu no primeiro dia de hostilidades. As suas muralhas estavam degradadas, a guarnição era escassa, a artilharia insuficiente. O governador da praça deu ordens para que não se disparasse um único tiro. Ao contrário do que a memória popular às vezes retém, não foi uma batalha épica. Foi o colapso silencioso de uma cidade abandonada à sua sorte por décadas de negligência militar. Godoy voltou-se então para Elvas. Ali encontrou resistência. Não conseguiu entrar. Diante dos muros que não conseguiu vencer, colheu laranjas dos campos que cercavam a cidade e enviou-as à rainha Maria Luísa com a mensagem de que marcharia sobre Lisboa. Foi esse gesto simultaneamente grotesco e revelador que deu nome ao conflito inteiro, a Guerra das Laranjas. A campanha durou 18 dias. Terminou em 6 de junho de 1801, com o Tratado de Badajoz. O acordo restituiu a Portugal as praças de Juromenha, Arronces e Campo Maior, ocupadas durante a ofensiva, mas Olivença ficou de fora. O tratado consagrava sua transferência em caráter perpétuo, sem possibilidade de reversão. Era a palavra que Portugal era obrigado a engolir. Napoleão havia conseguido o que queria. Portugal fecharia os portos à Inglaterra e Madrid recebia Olivença como recompensa pela obediência. O príncipe regente Dom João ratificou o acordo 14 dias depois, sem alternativa real. 14 anos depois, porém, as maiores potências da Europa reuniram-se num salão em Viena para reescrever o mapa do continente e decidiram que Perpétuo tinha prazo de validade. Em junho de 1815, após anos de guerras que devastaram a Europa, as forças aliadas derrotaram Napoleão definitivamente em Waterloo. As grandes potências do continente, Grã-Bretanha, Áustria, Prússia e Rússia, já haviam se reunido em Viena meses antes para redesenhar o mapa de um continente inteiro, fronteiras, tronos, alianças, territórios ocupados durante décadas de guerra. Portugal chegou àquela mesa com vários objetivos. O mais urgente era Olivença. O conde de Palmela, agente diplomático português, trabalhou durante meses para garantir que a questão não fosse esquecida entre as rivalidades das grandes potências. Conseguiu. O artigo 105 do Ato Final do Congresso de Viena
reconhecia expressamente a justiça das reclamações formadas pelo príncipe regente sobre a vila de Olivença e outros territórios cedidos à Espanha pelo Tratado de Badajoz de 1801, e as potências signatárias comprometiam-se a empregar os seus esforços para que a devolução se verificasse o mais breve possível. Era uma vitória diplomática de peso. As palavras estavam no papel. O problema estava na mesa ao lado. O ato final do Congresso de Viena foi assinado em 9 de junho de 1815. A Espanha, que não o fez de imediato, só viria a subscrever a ata em 7 de maio de 1717, reconhecendo formalmente a obrigação de restituir o território, mas permaneceu em Olivença. O que se seguiu foram décadas de negociações que nunca chegavam a lado nenhum. Portugal pedia. A Espanha respondia com promessas vagas. Os governos dos dois países mudavam, as prioridades mudavam, e Olivença continuava exatamente como estava. Havia, porém, um argumento que Portugal tinha e que os diplomatas espanhóis preferiam ignorar. Em 1801, o Tratado de Badajoz tinha sido o documento que formalizou a entrega de Olivença à Espanha. Mas esse mesmo tratado continha uma cláusula clara. Se qualquer uma das partes o violasse, o acordo tornava-se nulo. Em 1807, a Espanha assinou com Napoleão o Tratado de Fontainebleau, pelo qual os dois países planejavam invadir e dividir Portugal entre si, e invadiu o território português nesse mesmo ano. Do ponto de vista português, ao assinar o Tratado de Fontainebleau e participar na nova invasão de Portugal, a Espanha violou o Tratado de Badajoz, acionando a cláusula que o tornava nulo. O título jurídico sobre a cidade deixou de existir, e mesmo assim, a Espanha continuou lá. Com o passar do tempo, a posição espanhola foi ganhando um argumento diferente. Mais de 2 séculos de administração efetiva pesam no direito internacional de uma forma que documentos e tratados, por mais sólidos que sejam, dificilmente conseguem anular. Uma realidade inconveniente para Portugal, mas juridicamente real. Havia ainda uma armadilha no próprio texto que Portugal considerava a sua maior vitória. Juristas espanhóis argumentariam mais tarde que o artigo 105 apenas obrigava a Espanha a negociar, não a devolver. Uma leitura conveniente, construída sobre uma ambiguidade que os redatores de 1815 talvez não tivessem previsto, ou talvez tivessem. 2 séculos de diplomacia sem desfecho. Mas enquanto os chanceleres trocavam notas, estava acontecendo algo dentro de Olivença que nenhum acordo internacional conseguia controlar. Uma identidade a ser lentamente apagada, não pela força, mas pelo tempo. A presença portuguesa na cidade remonta formalmente a 1297, ao Tratado de Alcanízes. Durante mais de 5 séculos, Olivença fez parte do Alentejo, governada por instituições portuguesas, fortificada pela engenharia militar portuguesa, construída ao gosto dos reis de Lisboa. Esse peso de séculos não desaparece com um tratado assinado sob coação. O portal da igreja de Santa Maria Madalena, com os seus ornamentos esculpidos em pedra característica da arquitetura dos reis Dom Manuel e Dom João III, o Paço dos Governadores, a antiga Casa da Câmara. Quem percorre hoje o centro histórico de Olivença caminha por uma cidade cujos edifícios contam uma história que a administração espanhola nunca conseguiu apagar. Mas foi na língua que a tensão se tornou mais visível e mais dolorosa. Quando Olivença passou para a administração espanhola, foi apenas no plano institucional. Até meados do século XX, o idioma predominante na cidade era português. Geração após geração, os oliventinos mantiveram vivo um dialeto com raízes no falar alentejano, o português oliventino, documentado por linguistas e pela Associação Alenguadiana, num estudo compilatório que recolheu vocabulário, gramática e gravações de seus falantes.
uma língua que foi absorvendo palavras castelhanas, sem perder a sua estrutura de origem. A partir de meados do século XX, porém, deu-se uma ruptura silenciosa. Os pais deixaram de falar português com os filhos e passaram a falar castelhano. Não houve decreto, não houve proibição formal nesse período. Foi o peso prático de uma língua sem futuro institucional, sem escola, jornal ou presença no espaço público. Os filhos precisavam do castelhano para estudar, trabalhar e existir dentro do sistema que os governava. Poucas pessoas, na sua maioria de idade avançada, preservam ainda esse dialeto em Olivença e nas aldeias próximas. Na aldeia de Táliga, que integrava o mesmo território histórico, o português oliventino já não é falado. Em 2014, numa conquista discreta da Associação Além Guadiana, os oliventinos passaram a ter a possibilidade de pedir a nacionalidade portuguesa. Um gesto simbólico, mas concreto, significa que o Estado português nunca fechou formalmente a porta, que há uma linha jurídica que ainda liga a Olivença a Portugal, mesmo que a língua esteja se apagando e os tratados continuem sem cumprimento. Sabe-se, por exemplo, que logo na primeira vaga, cerca de 80 oliventinos obtiveram nacionalidade e dezenas de outros apresentaram pedido. Não há, porém, estatísticas públicas consolidadas sobre o total atual, mas o fato de ser possível diz algo sobre como Portugal continua olhando para aquele território a leste do Guadiana. Na sua opinião, Olivença deve ser devolvida a Portugal, mesmo que a identidade portuguesa lá dentro esteja quase extinta? Ou o tempo já fechou esta ferida? Escreva nos comentários. Há uma imagem concreta que resume o impasse melhor do que qualquer argumento jurídico. Entre o ponto de encontro do rio Caia e a ribeira de Cuncos, ao longo de todo o território correspondente à Olivença, estão definidos marcos fronteiriços numerados de 802 a 899. Nenhum deles foi alguma vez cravado no terreno. A fronteira nesse trecho não existe fisicamente. Dois países da União Europeia, vizinhos e parceiros há décadas, e entre eles um pedaço de terra cujos limites estão apenas no papel. A posição oficial de Portugal é clara. Olivença é território português do ponto de vista do direito internacional, mas está sob administração espanhola desde 1801. Por isso, os mapas oficiais portugueses apresentam aquele trecho de fronteira com uma linha tracejada, uma linha que não fecha, assinalando uma questão que permanece em aberto. Do lado espanhol, a argumentação assenta em dois pilares: a administração efetiva de mais de 2 séculos e a leitura de que o artigo 105 do Congresso de Viena obrigava a negociar, não necessariamente a devolver. As negociações aconteceram, ou foram sendo adiadas sucessivamente. O resultado foi idêntico em ambos os casos. Em 1999, o próprio embaixador português em Madrid descreveu a questão como sem atualidade diplomática, uma forma diplomática de dizer que o assunto havia saído da agenda. As relações comerciais, a integração na União Europeia, a cooperação transfronteiriça, havia demasiado em jogo para tensionar a relação bilateral por um território de cerca de 12 mil habitantes. Em setembro de 2024, o ministro da Defesa português, Nuno Melo, afirmou numa cerimônia militar em Elvas que Olivença é portuguesa e que, por tratado, deverá ser entregue ao Estado português. A reação foi imediata. Dias depois, o próprio ministro recuou, dizendo ter falado a título pessoal, não como membro do governo. O alcaide de Olivença respondeu que discursos sobre fronteiras pertencem a séculos passados. Mais de 200 anos de um problema que ninguém resolve, não por falta de argumentos, mas por excesso de conveniência. Portugal mantém a reivindicação formal, nunca a abandona, mas também nunca a coloca como prioridade. Os últimos idosos que ainda falam português oliventino envelhecem, um a um, sem que nenhum acordo diplomático tenha conseguido solucionar essa questão. A história de Olivença é, no fundo, a história de como o tempo pode fazer o que os exércitos não conseguiram.
não apagar uma identidade de uma vez, mas desgastá-la, geração após geração, até que o que resta seja apenas memória. As fronteiras de Portugal são das mais antigas do mundo, definidas na sua grande maioria pelo Tratado de Alcanízes de 1297. Mais de 700 anos de limites estáveis, com uma exceção, 98 marcos que existem no papel e nunca foram fincados no chão, entre o Caia e a Ribeira de Cuncos, onde a linha do mapa simplesmente não fecha. A ponte de Nossa Senhora da Ajuda, construída por Dom Manuel I no século XVI, para ligar Olivença a Elvas, continua em ruínas sobre o Guadiana. Em 2003, a Espanha iniciou obras na zona da ponte e acessos do lado espanhol, sem coordenação com as autoridades portuguesas, que protestaram. Os trabalhos foram suspensos. A ponte continua inacabada. Uma ponte que dois países não conseguem terminar porque terminá-la obrigaria a decidir de quem é a margem onde ela encosta. Pode uma fronteira apagar a história de um povo? Os portais de pedra esculpida de Olivença dizem que não. Os últimos falantes do português oliventino dizem que o tempo é mais paciente do que qualquer tratado. Os marcos 802 a 899, que aguardam há mais de 2 séculos por alguém que os craveie no chão, dizem que a questão continua aberta, à espera de uma decisão que, por enquanto, nenhum dos dois países colocou na agenda. Se você gostou dessa história, aproveita para se inscrever no canal, para não perder os próximos vídeos sobre a história de Portugal. Ainda temos muito para contar. Até o próximo vídeo.